gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia, onde vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 8. E se você chegou até aqui, não se esquece de deixar o like aqui nas aulas de Geografia e também não se esquece de se inscrever neste canal para você receber os nossos vídeos e as nossas notificações de tudo que estiver rolando por aqui. Bora, minha gente! Bora falar de Geografia hoje, hein? Hoje tá sensacional. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as paisagens e as atividades econômicas desenvolvidas na cidade. Até aqui nós estávamos investigando e conhecendo um pouco melhor as atividades desenvolvidas na paisagem rural. Então, no espaço rural, quais eram as atividades econômicas que predominavam nesse tipo de ambiente rural? E nós sabemos, agricultura, extrativismo, pecuária são as que predominam no espaço rural. Mas agora nós vamos conhecer um pouco melhor algumas características do espaço urbano e também as principais atividades que são desenvolvidas, que são essenciais para a vida das pessoas que vivem nas cidades. Normalmente, quando nós falamos espaço urbano, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é de que se trata de uma paisagem predominantemente cultural. Isto é, paisagens que foram construídas ou transformadas pelo homem. Ou seja, aquilo que ele construiu, ao longo do tempo ele pode ter transformado, ou seja, derruba, constrói, reconstrói, destrói, constrói de novo, enfim. Então apresentam vários prédios, casas, pontes, ruas, estradas, semáforos, praças, parques, avenidas, enfim, uma série de elementos que foram construídos pelos seres humanos ao longo de vários anos e que são transformados também para atender a necessidade das pessoas que vivem nas cidades. Então, esse espaço urbano, ele não é igual e sempre. Não é que todas as cidades são sempre iguais. Elas têm, sim, vários elementos que são semelhantes, que são parecidos, porém, as diferenças estão no fato de que algumas são muito grandes, outras são pequenas, outras são médias, e isso vai variar conforme a quantidade de pessoas que vivem nesse espaço. Porque, diferentemente do campo, não temos poucas pessoas vivendo nas cidades. Pelo contrário, existem cidades que têm milhares de habitantes e cidades que têm até milhões de habitantes. Então são muitos moradores. E se tem muitos moradores, é muito provável que tenham muitas casas, prédios, claro. Aí tem mais uma coisa que você precisa saber. Ai, tio Rodrigo, mas eu já sei o que é esse tal de espaço urbano. É a cidade, são as cidades, tem poste, tem casa, tem prédio, tem rua, isso eu já sei. Mas o que talvez você não saiba é como essas cidades estão organizadas, que nós podemos perceber se analisarmos uma cidade numa visão vertical, aquela visão onde eu olho de cima para baixo e identifico melhor, com mais amplitude, alguns elementos que fazem parte dela. Acompanha comigo nesta tela agora. Temos aqui nessa tela o seguinte: nas cidades, as terras são divididas geralmente em partes menores, chamadas de lotes. Essa construção, por exemplo, fica em um lote pequeno, que é vizinho de outros lotes que também são pequenos. Ou seja, na cidade, as casas não são separadas tão distante umas das outras, como nós podemos observar no campo. As distâncias das cidades podem ser grandes. Às vezes, é preciso usar um meio de transporte para chegar rapidamente a algum lugar. Portanto, nas cidades você vai ter bairros muito distantes uns dos outros. E para isso você vai ter que utilizar algum tipo de transporte. Cidades onde você tem metrôs, para facilitar a quantidade de pessoas se deslocando de uma área para outra da cidade, quando é uma cidade muito grande, e esse metrô vai fazer esse transporte mais rápido. As praças e os parques são espaços em que os moradores se encontram para conversar, brincar e levar seus animais de estimação para um passeio. Em algumas cidades é possível encontrar praças, é possível encontrar locais como esse, onde as pessoas ficam mais livres e levam seus animais e fazem uma série de atividades, como por exemplo, correr, fazer algum tipo de atividade física. São espaços destinados ao lazer dos seus moradores. Em uma cidade, as pessoas moram bem mais próximas umas das outras. Em um prédio alto, podem morar centenas de pessoas. É verdade, tá aí mais uma diferença no campo. Não é possível ver prédios no campo.
isso é uma característica da cidade. Em um único prédio, você reúne centenas de famílias que não vão precisar ocupar vários espaços da cidade. Então essa construção edificada, né, que você constrói por meio de andares, organizam várias famílias dentro de um único edifício, variando no tamanho e na quantidade de andares. Alguns tipos de comércio, como supermercados e lojas de carros, ocupam lotes maiores, às vezes até um quarteirão inteiro. É verdade, alguns supermercados, aqueles maiores, ocupam grandes lotes de terra e é por isso que alguns deles acabam nem ficando tão próximo das áreas urbanas, ficam um pouquinho mais afastados dos centros da cidade. Agora que você já conhece alguns detalhes do espaço urbano, quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas na cidade? São 3. Comércio, serviços e indústria. O comércio é aquela atividade que envolve compra e venda de algum produto. Então as pessoas passam a comprar algum tipo de produto e até mesmo algum tipo de serviço que vai criar uma relação comercial. E eles são diferentes entre si. Restaurantes, lojas, farmácias, supermercados, padarias, lanchonetes e tem uma infinidade. Envolve uma atividade onde você precisa comprar alguma coisa, então se trata de um comércio. Para isso, você sabe, precisa ter dinheiro. A segunda atividade econômica desenvolvida na cidade são os serviços. O que é isso? O serviço é quando uma empresa ou pessoa realiza uma atividade necessária para você. Para você. Por exemplo, você precisa de uma fantasia para o investigador mirim. O que é que sua mãe vai ter que fazer? Comprar os tecidos numa loja de tecidos, olha aí já o comércio, e pedir para que uma costureira faça este serviço para você. Porque você não sabe fazer uma fantasia, claro, do investigador mirim, a não ser que sua avó seja costureira. Mas aí é outra história. Então, a costureira faz esse serviço que você e sua mãe não sabem fazer. E assim ela te presta um serviço e você precisa pagar para ter esse serviço. Ou então, um outro exemplo, cabeleireiro. Cabeleireira Leila. Quando você corta o cabelo, você não sabe, né? Toda criança pega, às vezes, né? Pega uma tesoura, corta o cabelo, faz alguma coisa, tira ali, a mãe fica, meu Deus, o menino cortou o cabelo, e agora? Agora, leva pro cabeleireiro. E lá ele faz o serviço que você, criança, não sabe fazer. Esses profissionais, costureira, cabeleireiro, entregador, motoboy, a pessoa que desentope canos e o esgoto de sua casa, essas pessoas prestam serviços atendendo a uma necessidade que você não sabe realizar. A terceira atividade econômica desenvolvida na cidade são as indústrias. As indústrias são aqueles locais onde são fabricados produtos em grandes quantidades. Então, quando você precisa comprar uma camiseta, por exemplo, do seu time favorito, essa camiseta foi fabricada em uma indústria. Ou quando você precisa comprar uma boneca, esta boneca foi fabricada em uma indústria. Ou quando você precisa comprar uma chuteira, aquela que vai te fazer vários gols no futebol, essa chuteira foi fabricada em uma indústria. Então, a indústria acaba sendo este local onde são fabricados vários produtos em quantidades e normalmente estão localizadas nas cidades. Pronto, agora você já sabe as principais atividades econômicas desenvolvidas na cidade e não sei se você percebeu, mas elas três têm uma relação muito próxima, porque todas envolvem a compra deste serviço ou de um produto. Então eu tenho o comércio, relação de compra e venda, serviço, quando uma pessoa presta um serviço que eu não sei fazer, e terceiro, a indústria, que fabricam muitos produtos em grandes quantidades que facilitam o nosso dia a dia. E isso é diferente da agricultura, da pecuária e do extrativismo, que são atividades econômicas desenvolvidas na área rural. Eu espero que você tenha percebido mais alguns detalhes do espaço rural, para além daquilo que você já conhece, e também identificou aí algumas características das principais atividades econômicas desenvolvidas na cidade. E minha gente, são essenciais para o nosso dia a dia, para as pessoas que vivem no espaço urbano. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E não se esquece, hein? Deixa o like aqui nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever neste canal e receber todos os nossos vídeos aqui no nosso canal. E claro, você já sabe, teremos um encontro marcado na nossa próxima aula para continuarmos conversando sobre esse assunto. Beijo grande, minha gente. Até a próxima aula. Tchau!